Vivemos mais uma seca no estado do Ceará. As secas são um fenômeno recorrente no estado e geraram, ao longo da história do estado, diversos impactos econômicos, sociais. E esses impactos, eles, de certa forma, povoam o imaginário da população cearense e da população brasileira sobre o estado do Ceará e sobre a questão das secas. Essas secas, elas começam a ter um impacto registrado severo a partir do século XVIII. Aconteceram secas anteriores, com registro na população indígena, mas do ponto de vista de maior escala, a seca de 1777 foi uma seca que gerou sua marca. Depois disso nós tivemos as secas do século XIX, notadamente a seca de 1888, e essas secas elas geraram um impacto econômico severo. O ciclo do gado e do algodão, que se iniciara um pouco antes dessa data, tinha 45 anos aí de desenvolvimento, com essa seca teve um impacto severo, com uma grande mortandade de gado, um processo migratório, e a seca deixa de ser um fenômeno rural para ser um fenômeno urbano. A cidade de Fortaleza cresce em 5 vezes sua população durante a seca. Várias pessoas chegam a óbito na cidade de Fortaleza em função das condições adversas originadas pela questão da seca, doenças de veiculação hídrica e outras doenças que acometeram em um dia. Mais de 1000 pessoas chegaram a óbito em Fortaleza. Então, na realidade, as secas elas marcaram imensamente aí a trajetória de desenvolvimento do estado, geraram impactos severos na economia, na cultura e na sociedade cearense. Nessa seca atual, nós estamos vivendo a pior seca, ou a seca mais severa da história moderna da região Nordeste, e especialmente no estado do Ceará. Para boa parte do estado, a seca durou 5 anos, eu diria, para a região do litoral, mas para outras regiões a seca já vai durando até 8 anos, como os sertões de Crateús e Sertão dos Inhamuns, onde o último período de chuva regular foi em 2009, né? Portanto, de 2010 até hoje, essas regiões estão com chuvas abaixo da média, ou pelo menos com o aporte hídrico aos reservatórios bem abaixo da média histórica. Portanto, é um fenômeno que está muito associado ao processo de civilização, à nossa história e à cultura do povo nordestino, especialmente do povo cearense. E a gente tem essa percepção que ela é cíclica, né? Ela vai voltar. A gente sempre tem essa preocupação, de tanto que no processo de alocação, no processo de definição de cenários, a gente sempre aponta o primeiro e o segundo ano como um ano com tendência, assim, como se fosse um cenário mais conservador, como se fosse chover muito pouco nos próximos anos, para a gente poder ter uma reserva para atravessar aquele período. Então, na realidade, o que muda a percepção foi a grande seca desse período que a gente está vivendo. Nós tivemos muitas as cidades do nosso estado afetadas drasticamente com essa catástrofe. O saneamento foi afetado da seguinte forma. Primeiro, a escassez de água e a busca de novas soluções, de novos mananciais, para cada uma dessas aglomerações urbanas ou rurais. Se você entender de que uma cidade ficar sem abastecimento de água é muito triste. A repercussão não é no ser humano só, é na economia, é no comércio, é na indústria. Eu digo que a seca tem 2 faces. A seca hidrológica, aquela que afeta, né, essa face que afeta o abastecimento d'água das populações, e a face socioeconômica, né, que afeta a sobrevivência das pessoas quanto à renda. Então, eu posso ter a chamada seca verde, que geralmente não se tem qualquer safra, né, de sequeiro, como a gente chama, ou seja, a agricultura de sequeiro não propicia uma safra desejável, ou seja, as perdas agrícolas são grandes, mas
Se chover forte num determinado espaço de tempo, eu posso ter os reservatórios cheios. Então, a seca, ela não é uma seca hidrológica, porque eu tenho água nos reservatórios, portanto, posso garantir água para as populações rurais, as populações urbanas, mas eu não tenho safra. Então, é a chamada seca verde. E eu tenho o inverso também. Eu posso ter uma chuva bem distribuída ao longo de 4 meses, né, da quadra chamada quadra invernosa, que me propicia uma boa safra, mas a chuva cai de forma muito distribuída no tempo e no espaço, e aí eu não tenho aporte aos reservatórios. Então, eu vou ter uma safra razoável, mas não vou ter a água garantida para a população. O que caracterizou essa seca que a gente considera a mais severa da história, né, que ela é mais caracterizada do ponto de vista do período de 2012 até 2016, portanto 5 anos, foi que ela impactou em todas as faces, né, que a seca, em todos os setores que uma seca pode impactar. Então você vai ter impacto na agricultura e sequeiro, vai ter impacto na agricultura irrigada, vai ter impacto na indústria e vai ter impacto nos centros urbanos. E esse impacto da seca, ela vai se dar não só pela diminuição da disponibilidade hídrica, como também com a piora da qualidade da água. Quando a gente fala de qualidade de água bruta, a própria água bruta já naturalmente é uma qualidade de água bruta, ou seja, não é uma água para consumo direto. Normalmente é uma água que não tem muito sais, as águas que estão acumuladas nos açudes não tem tanto problema de sais, mas tem um problema da eutrofização, que aí naturalmente são águas que devem ser tratadas pelos sistemas de tratamento, né, pelas concessionárias de saneamento. E o problema é que com o agravamento da seca, o rebaixamento da acumulação, é natural que o acúmulo dessas impurezas que a água já tem naturalmente se torna muito mais concentrado, né, e aí sim causa um impacto seríssimo na questão da capacidade de tratamento, né? A gente sabe que devido até à limitação da capacidade das estações de tratamento, que algumas são feitas já há vários anos, décadas, algumas estações elas vinham se adaptando a um tipo de água que era possível tratar satisfatoriamente numa acumulação razoável, o açude com níveis satisfatórios. Agora, quando chega um nível que a gente está chegando com esse período de seca, a situação é bastante diferenciada. Algumas estações não têm capacidade nem de tratar com o sistema convencional que eles vinham adotando, que é um sistema simplificado que eles vinham adotando, né? Então isso também gerou um investimento muito pesado das companhias de tratamento de água, né? Mais investimento em produtos e a dificuldade realmente de tratar a água com níveis de eutrofização muito grande. Você imagina um açude com percentuais de 5%, 2% só de água, o que não deve ter de concentração dos poluentes, de impurezas, que nessa condição realmente chega até um ponto que não é possível tratar. O impacto foi violento, não só na qualidade de vida do ser humano, mas no custo do acesso à água. Se nós pensarmos que só na zona rural o Exército e a Defesa Civil chegaram a ter 3.000 carros-pipa dia no estado de Ceará para atender essa população, quanto não custa isso? Houve um trabalho de grande relevo, de diversas gerações, no século XX e nesse início de século XXI, para fazer com que o Estado se tornasse menos vulnerável, para que o Estado se tornasse mais resiliente às secas. E esse trabalho consistiu na construção de infraestrutura hídrica e também no modelo de gerenciamento de recursos hídricos e outras políticas sociais que também reduzem esse impacto das secas. Quando nós chegamos aqui na COGÉ, nós enfrentamos já um período muito duro também, que foi, né, entre 93 e 94, quando nós, né, assumimos aqui na COGÉ. Então, nós já pegamos um momento muito difícil, principalmente ali na região do Jaguaribe, onde nós iniciamos esse trabalho de gerenciamento mais focado, né, no processo de alocação de água, tá, de alocação negociada de água. E de lá para cá nós tivemos, né, um período que se estendeu, né, de 93, acho que aí quase uns 15 ou 16 anos, com ciclos, né, eu diria, de seca também, né? Algumas secas nós enfrentamos e tivemos também um período que vai de 2004 até 2009, né, nós tivemos um período muito bom de chuvas no estado do Ceará. No governo da presidenta Dilma foi criado em todos os 9 estados do Nordeste o Comitê da Seca.
E nós fazemos parte desde do dia da inauguração desse comitê. Alguns estados do Nordeste já o comitê já não funciona mais, porque houveram chuvas, alguma solução, alguns anos que deram na média ou acima da média, mas o Ceará vem continuando esses 6 anos, toda segunda-feira da semana, no Corpo Bombeiro, onde se reúne o Comitê da Seca do Estado do Ceará. São reuniões sistemáticas que são feitas, né? Nós temos um grupo de contingência que se reúne toda sexta-feira no gabinete do governador. Uma vez por mês tem a participação do próprio governador, né? E essas informações são colocadas toda sexta-feira, tanto da questão de impactos quanto das soluções, né? E à medida que as informações são passadas em termos de evolução do clima, né, das condições dos oceanos, do que é que pode acontecer nos próximos meses, né, decisões são tomadas nessas reuniões. Era uma vez por mês, depois nós passamos a ter uma reunião de 15 dias e hoje esse grupo se reúne toda semana. Nós temos todo já um estudo, né, da situação de cada município e nós vamos passando, né, cada município, vamos avaliando e vamos vendo as alternativas, né, e já direcionando, né, ali aquela ação, os recursos para aquele município, que está na situação, nós temos uma avaliação do nível de criticidade de cada cidade. Então, esses municípios, todos já tiveram alguma ação para que o município não entrasse em colapso. Nós vamos estudando, vendo alternativas, né? Discutindo também, se discute muito no grupo, né? Quais são as alternativas, se é poço, se é uma adutora, se é um poço de Jacó, né? Se é uma transferência de água, ou se é uma fonte que já existia ali no município, que a gente vai estudar. Uma outra ação que fizemos e estamos ampliando na seca, são ações de poços nas dunas do Pecém e nas dunas do Cumbuco. E a introdução do poço unidirecional, o poço grande. E a captação da água da Lagoa do Cauí, que nós não fazíamos, para utilizar. Nós tivemos sempre a ideia de que para termos água, para abastecer 9 milhões de habitantes, que é praticamente a população do estado, nós temos que ter uma rede de açudagem. A princípio, quando se começou a trabalhar essa rede de açudagem, ainda no início do século XX, né, e até meados do século XX, se tinha o paradigma de que a água tinha que ficar dentro do reservatório, que se soltasse a água no rio, você estava perdendo água. Com o tempo, surgiu o processo de perenização de rios. Portanto, vem aquele processo de perenização com a ideia de que, se a água ficasse presa só no reservatório, se perdia muito por evaporação. Você aumentava a garantia de ter água naquele reservatório, mas tinha uma perda, tinha um imposto muito alto que pagava, que era a evaporação. Então, vamos soltar essa água que pelo menos alguém utiliza ao longo dos rios e eu não perco tudo por evaporação. Com o estabelecimento do aparato legal e um aperfeiçoamento da estrutura institucional, sobretudo com a criação da COGÉ em 1993, o estado do Ceará, com construção ainda de mais barragens planejadas pelo próprio governo do estado, complementando aquela infraestrutura de açudagem do DENOX, e até, eu diria assim, fornecendo subsídios para o DENOX fazer barragens maiores, estratégicas, como o próprio Castanhão, Figueiredo, Taquara, né, na região de Sobral, outras barragens que foram feitas, se partiu para um programa arrojado de perenização de rios. Nesse caso, das sedes municipais, é trabalhar identificando com esse grupo de segurança hídrica que faz parte da COGÉ, a FUNSEMI, a SOHIDRA, a CAGES, a Defesa Civil participa, apontando, né, qual é o cenário de colapso do município e quais ações seriam possíveis de atendimento para evitar esse colapso. E aí a gente vai lançando mão de várias coisas, né, tipo, no processo da alocação do reservatório, deixar de atender água para irrigação e garantir a cidade para abastecimento das sedes municipais. Identificação de novos mananciais, algum açude próximo, perenizar a água de um açude para colocar em outro para atender aquela cidade, né? Mas em muitos casos a gente agiu também incentivando e apoiando alguns trabalhos de campanhas de sensibilização dos usuários, né? Da situação de gravidade, para usar água de forma racional, de economizar água, essas coisas assim.
Há um grande conflito, né, no processo de alocação de água, porque quem está no Vale do Jaguaribe não quer que a água venha para Fortaleza. E quem está em Fortaleza, até porque a água viria para abastecimento humano, se acha no direito de que venha para cá a maior quantidade de água possível, porque é mais prioritária a água para uso humano do que para abastecimento da agricultura. Mas a gente tem que olhar os dois lados. As pessoas precisam beber água, precisam de água para sobreviver, mas precisam de água também para gerar emprego. É um nível de conflito muito grande, porque você está, de certa forma, está na mesma bacia, mas você está transportando água de uma população para outra. Mesmo justificando que é uma sede municipal, do impacto disso, socioeconômico, mas você tem reações negativas quanto a isso. É aquela ideia de estar levando minha água para atender outros usuários. Nós temos uma região que é bastante produtiva no estado do Ceará, que é a bacia do Jaguaribe, também bastante afetada, já com uma redução de quase 80% nas suas atividades econômicas. Isso impacta diretamente, nessa relação que a COGE tem com os comitês de bacia, com os usuários, porque os conflitos eles se acirram muito nesse momento. Então, a nossa, eu diria, possibilidade de negociação também, ela tem que estar bastante atento, mas a gente percebe que o acirramento dos ânimos, dos conflitos nessas regiões, hoje, principalmente agora na região de Jaguaribe, que nós estamos enfrentando, se agravando ainda mais a situação daquela região, então os conflitos são muito fortes, muito intensos. Negociar com os comitês de bacia do Jaguaribe a inclusão do Comitê Metropolitano nesse processo de decisão. Porque a gente já vinha percebido isso, que o sistema Jaguaribe não era mais o sistema só Jaguaribe. Com a construção do eixão, houve uma incorporação artificial de outra bacia. Então o sistema não é mais sistema Jaguaribe, ou Banabuí, Jaguaribe, Banabuí, como a gente falava antes. É sistema Jaguaribe RMF. Por mais que os usuários da região não aceitem muito essa posição, mas hoje a gente não pode mais falar só o Jaguaribe, temos que falar o sistema Jaguaribe Metropolitano. Nunca as reuniões são tranquilas na região de Jaguaribe, em função de que eles têm colocado muito que é necessário também que aqui na região metropolitana se gere também água, que ela possa também economizar mais água, para que isso não atrapalhe as atividades produtivas na região de Jaguaribe. Nós respeitamos a decisão do comitê, foi bastante discutido, acirrado a discussão, e só aceitamos porque nós temos uma certa garantia de água na metropolitana esse ano, diferente dos anos anteriores. De crise hídrica, a gente sempre, de forma até empírica, trabalhávamos priorizando alguns usos. Obviamente, abastecimento humano, que é prioridade legal, mas alguns usos tipo culturas perenes. Então, a gente tinha empiricamente essa distribuição. Numa situação de crise, garante primeiro abastecimento humano, depois culturas perenes e aí sucessivamente. Nesse período de crise que nós vivenciamos agora, a gente teve que ir mais em detalhe nisso. Então, foi necessário, no Vale do Jaguaribe, a gente restringir o uso por inundação. Lá no Vale do Jaguaribe tem um problema crônico que é a produção de arroz, que existe toda uma cadeia produtiva montada na região para esse tipo de cultivo, só que é um cultivo que usa muita água. É um consumidor de água muito grande. E o retorno econômico das culturas é muito pequeno. A questão de geração de renda, de emprego é muito pequena. Então, é uma cultura que a gente não deveria estar utilizando em tão larga escala assim naquela região. Então, foi restrito a questão do arroz, da cassinicultura, de outros consumos mais exigentes em água. O saneamento talvez tenha dado maior rumo e maior necessidade, porque é o saneamento que trabalha com o ser humano, e o ser humano, o consumo humano é prioritário na Lei Estadual de Recursos Hídricos. Obviamente, existem novas atividades que devem ser consideradas nesse processo de gestão de seca. O planejamento de seca hoje ainda é um planejamento muito limitado, do ponto de vista de você definir quais são as ações que vão ser realizadas durante a seca, no decorrer da seca. Se não fosse as decisões tomadas em 2009 para, eu vou chamar de não observar
o plano de controle de cheia do Castanhão, hoje com certeza nós não teríamos mais água para a região metropolitana de Fortaleza, né? Foi decidido não observar o plano de controle de cheia para poder terminar o período chuvoso em 2009 com o maior estoque de água possível, né, no Castanhão, exatamente pensando no período a seguir, que já tinha indicativo de ser um período seco. Eu tenho batido muito na tecla de que a gente precisa encarar o futuro de recursos hídricos no Estado, e não só de recursos hídricos, mas da questão do próprio modelo de desenvolvimento que consuma água, numa visão diferenciada, né? Uma das coisas que eu já tinha colocado em outros momentos é que a gente precisa fazer uma reavaliação da capacidade hídrica do Estado, considerando outra realidade de recarga, considerando a possibilidade da própria mudança climática estar interferindo nisso. Nós precisamos avançar, né, na nossa região, no nosso estado também, de outras redundâncias com relação à produção de água, né? Esse processo de reuso e também na dessalinização. E no aproveitamento melhor também das águas subterrâneas. Nós vamos deixar aí, de 2012 para cá, já foram feitas mais de 4.000 ações, né, de aproveitamento de água subterrânea. Quer dizer, que nós vamos deixar, né, para enfrentar, né, ainda estamos dentro da seca, mas numa próxima seca nós estaremos mais preparados também com relação a uma outra reserva que é a água subterrânea. Não tem muita coisa que a gente pode ter feito diferente, não. A situação foi tão crítica, a gente teve que lançar mão de tanta tecnologia de criatividade, tipo, por exemplo, o açude secou, está no volume morto, vamos fazer um poço dentro do açude. Aproveitar o reuso de água, poços em sede municipal no cristalino, que a gente sempre imaginou que o cristalino não serviria para nada, mas o cristalino foi fundamental em muitas sedes municipais para tirar do colapso. Duas coisas acho que a gente tem que fazer, que eu faria diferente talvez. Não, com certeza. Primeiro, a gente tem que ter um plano. Tem que ter um plano de seca, a gente tem que ter um plano de gestão de seca, porque a gente sabe que ele vai vir de novo. E outra coisa que é necessário, que a gente não tinha, que a COGE tem que incorporar, está dentro desse plano de seca também, de certa forma, é não afrouxar os controles. Mesmo no período cheio, mesmo no período de muita chuva, a gente tem que manter nossos controles, porque ele vai vir o período de seca. Eu acho que o modelo da reunião de alocação, ele tem que ser revisitado, né? Eu acho que ele tinha que ser mais interativo, como era no passado, na sua origem, né? A gente tem algum nível de interatividade, né? Hoje nós temos um modelo muito protocolar, né? A gente apresenta alguns cenários, né? Mas não tem, digamos assim, uma interação com as demandas do usuário. Antes a gente tinha... A política de água tem que andar na frente das outras políticas, né? Nós temos que estar sempre pensando em ir criando, estabelecendo as infraestruturas hídricas e fazendo a gestão, já prevendo o que vai acontecer no futuro, mais do que em qualquer outra política. Muitas lições foram aprendidas durante essa seca. Lições que as cidades começaram a ter de como gerenciar suas águas. Os perímetros de irrigação, alguns deles fizeram um trabalho extremamente relevante no sentido de produzir mais com menos água, né, ser mais eficiente na utilização da água. Então são lições que são importantes e que precisam ser documentadas, incorporadas no planejamento para que no futuro nós sejamos mais resilientes ainda e que as secas que hão de vir no futuro sejam menos intensas, né? O estado do Ceará tinha um planejamento para a seca, mas eu diria que não com um olhar tão criterioso, com um olhar tão fixo para a seca. Bem, uma das coisas mais importantes que eu acho que essa seca assim, também nos ensinou é que para trabalhar essa questão da convivência com a seca, você tem que ter todo um trabalho de integração institucional. São várias instituições que atuam, né, nessa área da convivência, né, com o semiárido, atuando de forma convergente. Eu acho que nós estamos vivendo um momento ainda crítico, né, mas também rico, né? Essa seca demonstrou algo que eu mesmo nem imaginava, né, que conseguiríamos assim passar por ela da forma que estamos passando, com muito sacrifício, né? Mas eu não tinha percepção que nós tivéssemos uma capacidade de criatividade e de dirimir os impactos tão grande
como nós estamos tendo. A nossa companhia, a CAGES, durante esse período de seca, investiu muito. Além do que estava previsto, para não deixar nenhum cearense sem água. Algumas cidades, alguns momentos, ficamos em situações muito difíceis, fornecendo um volume muito aquém do necessário. Mas a sociedade é testemunha de quanto a CAGES investiu e tem investido. O que diferencia o Ceará dos outros estados é que realmente nós, embora não estando ainda tão arraigada como no passado, nós ainda temos a cultura da convivência com a seca mais do que nos outros estados. Essa realidade é que a gente tem que estar preparado enquanto civilização, enquanto sociedade para isso, né? Não esquecer da seca no período de enchente e não esquecer da enchente no período da seca.